Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a atuada dos assuntos relacionados ao coronavírus, o governo do estado de São Paulo anunciou o fechamento de alguns shoppings, aliás, de todos os shoppings e academias no estado de São Paulo. Eu entendo que nós tenhamos que batalhar para que essa crise na saúde venha a ser combatida, que essa pandemia espalhada pelo planeta não venha atingir tanto a vida da população e, por isso, as autoridades têm que trabalhar para isso. Entretanto, senhores, deixo aqui minha questão ao governador do estado, como vão ficar alguns detalhes que eu julgo serem importantes. Por exemplo, a população vai ser a principal impactada no fechamento de shoppings, no fechamento de academias, no fechamento de várias lojas, dentre outras coisas que eu tenho certeza de que o governo do estado posteriormente o fará. Assim, como é que fica a questão do aluguel dos lojistas, como fica a questão dos gastos com energia, conta de água, conta de luz, dentre outras coisas. Venho a essa tribuna hoje solicitar ao governo do estado que ele trabalhe também em uma questão de isenção fiscal, pelo menos temporária, nos impostos estaduais. Porque nós não podemos simplesmente fechar todos os shoppings, fechar todas as academias e não dar uma retaguarda para que aqueles que trabalham com esses empreendimentos consigam sobreviver. Principalmente, nós estamos falando aqui também de mini shoppings, falando daqueles lojistas que não têm uma empresa enorme, multinacional, mas que dependem disso para poder sobreviver. Sei que no ABC houve a suspensão de alguns transportes públicos, aliás, haverá suspensão a partir do dia 28 dos transportes públicos, e como vai ficar a vida do cidadão, né, que precisa trabalhar. Nós precisamos que o governo do estado faça, pelo menos, como está fazendo na França, talvez, de isentar alguns impostos. Sei que aqui a competência do governador do estado seria fazer a isenção de impostos estaduais. Então, deixo aqui a minha solicitação ao governador do estado de São Paulo para que ele faça essa isenção, ainda que temporária, nos impostos estaduais. Mas não posso fazer a extinção desse imposto porque é de competência nacional. Mas nada impede que venha zerá-lo, nada impede que venha fazer com que isso ocorra. Afinal de contas, é só a população que vai pagar o preço por uma pandemia? Não, isso é um problema que todos nós temos que abraçar e todos nós precisamos lutar juntos para conseguir combater. Então eu peço ao governador do estado que faça essa isenção de impostos aos trabalhadores, né, porque aqui já estamos falando dos principais impactados, serão os lojistas, serão aqueles que trabalham nas academias, os profissionais de educação física, personal trainer e etc., e que ele faça também à população um pronunciamento quanto ao pagamento de água, de luz, dentre outras coisas, porque nós precisamos ter uma contrapartida, a população precisa desse respaldo. Quanto ao que aconteceu ontem, senhores, preciso também citar, por volta das 9 horas, tentou fazer-se uma espécie de panelaço contra o presidente da República, estão tentando fazer outro novamente, um verdadeiro desrespeito. Lembro quando houve o panelaço contra Dilma Rousseff, mas nada foi tão tarde como o que aconteceu ontem, né? Famílias dormindo, idosos descansando e eles fazendo um verdadeiro escândalo. Você tinha lá 10 pessoas, uma feminista, um maconheiro, um drogado, né? Um militante LGBT, fazendo escândalo em bairros nobres da cidade de São Paulo, pedindo a deposição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje, às 9, tentarão fazer de novo, então fica aqui minha sugestão de todos aqueles que, é claro, terão que ser obrigados a ouvir esse ruído nas ruas, para que coloque o hino nacional, deixa tocando às 9 horas lá o hino nacional, para que eles entendam que não é só de impeachment que se vive a história do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.